Você acredita que Deus responde? Sim, Ele responde às nossas perguntas de diversas maneiras. E uma das formas dele responder às nossas perguntas é através da palavra, através da Bíblia. E nessa série de reflexões sobre honrar pai e mãe, Deus quer falar hoje conosco nesse segundo dia sobre os 4 pensamentos. Fique conosco nos próximos minutos e vamos juntas refletir sobre este assunto. Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma. Este é um canal para que juntas possamos refletir na Palavra de Deus e na reflexão nós somos edificadas, transformadas e assim Deus nos usa como um instrumento nas mãos dele para falar com outras mulheres. E nesta série de reflexões sobre honrar pai e mãe, no primeiro dia nós falamos sobre os 3 elementos e também sobre as 3 fases de como honrar. Honramos quando obedecemos, quando respeitamos e quando cuidamos. Honrar pai e mãe, como está em Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz que os nossos dias são prolongados, ou seja, os nossos dias são plenamente vividos na vontade perfeita do Senhor. Vivemos na obediência, honramos pai e mãe e assim honramos também ao nosso Deus. E este é o primeiro pensamento. Por que precisamos honrar? Porque os nossos pensamentos estão em Deus, em honrá-lo, em amá-lo através das nossas atitudes. Os 4 pensamentos que vamos falar nos próximos dias nessa série de reflexões envolvem pensamentos no nosso Deus, pensamento nas promessas, pensamento na gratidão e pensamento na paz. E dentro deste pensamento sobre Deus é exatamente isso. Por que eu preciso obedecer meu pai e minha mãe? Porque é mandamento de Deus, porque é algo de Deus para a nossa vida. E quando obedecemos os seus princípios, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, estamos honrando o nosso Deus. E quando honramos o nosso Deus, o nosso Pai maior, Ele nos surpreende muitas vezes com algo que nem imaginávamos, mas que Ele tem separado para nós. Assim também como o que Ele já falou ao seu coração, Ele vai te concedendo, Ele vai te mostrando, você vai vivendo plenamente satisfeita, você vai vivendo numa harmonia, num relacionamento cada vez maior de intimidade com Deus, porque você tomou a decisão de obedecê-lo. E uma dessas obediências é honrar pai e mãe. Vamos trafegar em alguns versículos que justificam o porquê. Por que realmente eu preciso obedecer meu pai e minha mãe? Porque os meus pensamentos estão em Deus. E um dos versículos que testifica, que fala conosco a respeito disso, está no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 3, que diz assim, vamos ler juntas. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O plano que Deus tem para a sua vida, os propósitos que Deus tem para a sua vida, eles se cumprirão se nós obedecermos a Deus. Nós viveremos essa plenitude da vontade perfeita de Deus quando nos entregamos a essa vontade. E uma das vontades de Deus para a nossa vida é que honremos pai e mãe. E aí algumas podem falar como refletimos no primeiro dia, mas o meu pai, ele não merece o devido respeito, não merece a devida obediência, o devido cuidado. Mas o Senhor, ele não fala sobre as circunstâncias, ele fala sobre o mandamento. E o mandamento é esse, que honremos pai e mãe, que o respeitemos, que o perdoemos, que nós sejamos filhas, mesmo que o pai não esteja mais vivo ou que a sua mãe não esteja mais viva. Que honremos a estes pais, mesmo que não os conhecemos, mas teve a necessidade de um homem e de uma mulher, da forma natural como Deus criou, para que nós nascêssemos. Mesmo que você tenha sido criada, não pelos seus pais, mas por alguém, porque você foi adotiva, ou porque os pais se foram, e você foi criada, por exemplo, pela sua avó, ou por um parente. Então, essas pessoas que te criaram, essas pessoas que cuidaram de você, merecem a devida honra, porque o Senhor diz para honrarmos. E mesmo que
você tenha sido criada por estes, que esses são autoridades sobre a sua vida, você precisa se lembrar que você só existe porque houve um patrimônio, houve um vínculo, como refletimos no primeiro dia. E você deve, então, honra e dizer: Senhor, mesmo que eu não tenha sido tratada da forma como eu gostaria, eu quero perdoá-los, eu quero amá-los, eu quero bendizer o nome deles, porque o Senhor diz que é para eu fazer isso. E se o Senhor diz: eu quero que os meus pensamentos estejam voltados para ti, então eu quero te obedecer. E nesse livro de Efésios, quando Paulo fala a esta igreja, ele fala exatamente isso, para que obedecemos, para que honremos os pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa? Que os nossos dias serão prolongados se obedecermos pai e mãe, ou seja, viveremos na plenitude. E eu quero ler com você o comentário que está na minha Bíblia sobre este versículo, que diz assim: Paulo ordena primeiro que os filhos sejam obedientes aos pais, porque essa é a coisa certa a ser feita. A obediência aos pais é um reflexo de sua obediência ao Senhor. Então, quando eu decido caminhar com o Senhor e eu começo a obedecer o que o Senhor tem me pedido, então este é um reflexo de que realmente eu amo a Deus, eu quero obedecer a Deus, eu quero ter uma comunhão com o Senhor, eu quero ter um relacionamento cada vez maior de intimidade com Ele, porque eu tenho obedecido aos seus princípios, aos seus mandamentos, aquilo que Ele tem me ensinado. E ele continua aqui: os filhos têm a honra, ou seja, reverência, consideração valorosa aos pais, no sentido de tratar pai e mãe como preciosos, uma atitude de reverência com uma dupla promessa: o bem-estar e a longevidade. Essa última parte da promessa é apropriada como um lembrete de que a desobediência aos pais é um indício de vida indisciplinada que pode pôr uma criança na rota certa de padrões pecaminosos que em si mesmo também encurta a vida. Então, quando eu decido não obedecer, a minha vida pode ser encurtada por decisões que me levarão à destruição, me levarão à morte, me levarão a prisões físicas mesmo, ou prisões emocionais. Por quê? Porque eu não resolvi obedecer o meu pai e minha mãe por livre e espontânea vontade, e dessa forma os meus dias não são plenamente em Deus. E um outro versículo também que eu quero falar com você sobre o pensamento em Deus, sobre a questão de honrar pai e mãe, está no livro de Colossenses, também dentro desse contexto de obediência aos pais, que diz assim, no capítulo 3, no versículo 20: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável a Deus. Então, quando o nosso pensamento está em Deus, em dizer eu quero fazer tudo para agradar a Deus, então o que é preciso da minha parte é obedecer o meu pai e minha mãe dentro dessa série de reflexões, dentro deste tema, porque isso é um mandamento de Deus, é um direcionamento de Deus. E Paulo, quando escreve tanto à igreja que estava em Éfeso quanto à igreja que estava em Colossos, ele fala sobre os deveres domésticos, os deveres dos pais, os deveres dos filhos, de trabalhadores, dos patrões, ou seja, qual é a minha atitude dentro de uma organização social. Como filha, é obedecer pai e mãe. E se eu já sou adulta, então eu devo cuidar, porque as 3 fases sobre o honrar pai e mãe envolve obediência quando crianças, envolve respeito quando eu sou já uma mulher adulta, e envolve cuidado quando os meus pais já são idosos. E um outro versículo também que eu quero falar com você está no livro de Provérbios, que é um livro da sabedoria, que diz assim no capítulo 1, versículo 8: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a sua cabeça e colares para o teu pescoço. Ou seja, dias bem-aventurados na presença do Senhor, bem-aventurados nos planos perfeitos que o Senhor tem para você. Quando nós não ouvimos as instruções de um pai, o nosso patrimônio, ou daquele que é autoridade sobre a sua vida, ou as doutrinas da mãe, ou seja, o que a tua mãe também tem ensinado, que sejam dentro da palavra de Deus.
Se você resolver obedecer, você então viverá dias plenos na presença de Deus. E nos próximos dias, enquanto estamos refletindo sobre os pensamentos em Deus, que é o caso de hoje, pensamentos na promessa, na gratidão e na paz, em cada final dessa reflexão, eu quero orar com você em cima da palavra. Tem uma passagem bíblica que está em Deuteronômio, no capítulo 6, que diz assim: vamos lê-la como uma oração. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízes que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, ouve, pois, você, mulher, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Para quê? Para que seus dias sejam prolongados. Seja essa mulher que vive os mandamentos do Senhor, que vive as belezas das exortações e ensinamentos que o Senhor tem para mim e para a sua vida. E hoje o ensinamento é: honre o teu pai e tua mãe. Cuide, obedeça, respeite, para que os seus dias sejam prolongados, aonde o Senhor tem te colocado, enquanto as promessas do Senhor são cumpridas na sua vida. Que Deus te abençoe, que você abra o teu coração para a palavra do Senhor. E não desista de continuar a refletir nessa série de reflexões sobre honra. Continue, porque ainda há 3 pensamentos para juntas refletirmos e sermos edificadas também nesta área. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.